Em relação às crespas, né, separei aqui 3 produtos que são hoje, a gente pode dizer, os carros-chefes das nossas crespas verdes para a gente trabalhar, aqui abordando diversas situações, né, diversos cenários que a gente pode encontrar pelo Brasil, seja cultivo por relação à qualidade da planta, né, que o consumidor procura, seja o sistema de cultivo que a gente vai abordar, trabalho em hidroponia, trabalho em campo aberto, e seja também pelos desafios que se encontram em cada região, né? A pressão de míldio, a pressão para altas temperaturas, a pressão para outros patógenos do solo, né? Então, a nossa ideia com essas 3 crespas verdes é conseguir atingir aí 80%, no mínimo 80% do mercado que existe hoje no Brasil para crespa verde, com essas 3 tipologias, né? Então, o mais importante dessa nossa conversa hoje é a gente ter uma estratégia clara de onde a gente consegue trabalhar a Loriane, em quais produtores a gente vai posicionar a Filó, e em quais situações a gente pode trabalhar a Luzia, né? Então, esse primeiro slide é bem para diferenciar, né, qual que é a fortaleza de cada uma, e justamente a fortaleza de cada uma é o que vai distinguir a estratégia que a gente pode trabalhar com cada. Então, primeiramente, a Loriane. A gente aborda muito a questão da Loriane em relação à sua precocidade, em relação à sua arquitetura de planta, né, sua adaptação tanto para a hidroponia quanto cultivo em campo aberto, né, sua janela de colheita do material. Isso a gente vai estar discutindo mais e fiquem à vontade para estar comentando ou perguntando ao longo da nossa conversa. A Filó, né, a sua questão, sua grande versatilidade para os viveristas, suas mudas compactas, suas folhas de alta qualidade, alta crespicidade, sua característica de pós-colheita, que é extremamente importante, cada vez mais, né? E seu volume de planta, sua adaptação para as embalagens, isso falando muito o foco do mercado hidroponia, né? Mas a gente sabe também de todo o mercado caixaria com a sua adaptação. E a Luzia, né, a nossa alface com um sistema radicular extremamente vigoroso, uma alface já comprovadamente resistente ao fusário, né, então sua versatilidade para solos contaminados, trabalhar em condições de alta pressão de patógenos e também sua adaptação não só para o consumo, né, sua venda em caixarias, mas o seu volume de planta, o seu peso também adaptado. A gente não precisa focar esse material apenas nas regiões de fusariose. A gente tem toda uma situação de mercado para se trabalhar com esse material também. E sua raiz vigorosa também vai ser um grande atrativo para a hidroponia. Sempre que o produtor estiver colhendo ou estiver manejando esse produto, vai notar a sua versatilidade também no sistema hidropônico. Então, começando, né, com as características da Filó, né, então existem várias estratégias que a gente pode trabalhar com esse produto, principalmente quando a gente está olhando já para a questão do viverista. É um produto muito estratégico quando a gente está estabelecendo uma parceria comercial na região, buscando, né, trazer um negócio que facilite, não só facilite, mas que dê uma manobra para o viverista trabalhar com aquela muda, né? O que a Filó traz de característica de qualidade para ele? É justamente a qualidade das suas primeiras folhas, né? Aquelas folhas que é quando o material ainda está na bandeja, né? Na fase pós-germinação até a fase pré-transplante. O viverista sempre ele vai notar que a muda da Filó é uma muda de melhor janela de trabalho. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver que a muda vai estar pronta com 25 dias, mas se for uma necessidade de se trabalhar esse material, entregar para o produtor rural uma semana depois do tempo ali dos 25 dias, a muda ela se mantém, né? Então ela tem uma qualidade, né, de transplante, uma janela de transplante maior que todos os materiais hoje que a gente tem visto, não só do nosso portfólio, mas no mercado. Isso para o viverista é excelente, ele tem muita limitação, né, dos dias quando a muda está pronta,
até o dia de entregar para o produtor. E se ele tem essa dificuldade, o mercado está meio parado ou as rotas dele são mais complexas e talvez não consegue atender o produtor em determinado dia, um material que ele consegue trabalhar 7 dias a mais para uma janela de entrega, mantendo a qualidade dessa muda, que é essencial, vai ser um grande negócio para esse viverista. Então, você falar para ele que está ajudando o manejo dele em trabalhar suas entregas, o seu ponto de qualidade da muda, isso é onde a gente consegue amarrar o viverista do nosso lado do negócio, né? Então, essa é a primeira grande qualidade dela. A segunda, né, é a característica do seu miolo, né? A gente sabe que é essencial a resistência ao pendoamento, e a gente tem trabalhado muito isso em todo o nosso portfólio, né, todas as nossas alfaces, mas a filó ela tem mais essa característica, esse chamariz, que é esse miolo profundo do material, né? Então, sempre quando você olhar a planta da filó se formando, né, tanto na hidroponia quanto ao campo aberto, sempre vai ter esse centro mais deprimido. E isso traz uma característica visual muito interessante, né? O produtor vai olhar e falar: essa planta não pendoa, né? Essa planta é muito resistente a nível de campo. E isso, essa qualidade vai afirmar o produtor a trabalhar mais com esse material, né? Então, ninguém quer plantar uma alface que vai passar 30 dias e aquele miolo começa a subir, começa a aparecer, né? E já a filó com o miolo deprimido vai trazer muito essa qualidade. E terceiro é a característica das suas folhas, né? Esses bordos bem ondulados, bem repicados da filó e a qualidade, a textura das suas folhas trazem um grande volume de planta. Então você está trabalhando um material que vai estar agregando em qualidade para quem vai trabalhar com comércio em gôndolas, comércio, né, comércio de alfaces em geral, né? Trabalhando a comercialização do pé inteiro. Essa qualidade vai ser a atratividade para o consumidor final, principalmente. Sempre o consumidor vai estar olhando na gôndola, escolhendo seus materiais, e o que tiver maior qualidade, crespicidade, maior atratividade, vai ser o primeiro a ser consumido, né? Então, trabalhar a filó também nesse conceito para produtores que têm essa característica de abastecer diretamente as gôndolas, né? Sejam supermercados ou até mesmo em feiras livres. E trazer essa qualidade e ele absorver essa informação e transmitir para o consumidor final, isso também é um grande chamariz de se trabalhar o produto e trabalhar essa qualidade amarrando todos os elos ali envolvidos da cadeia, né? Fora isso, a gente vem trabalhando muito forte a questão da nossa qualidade de folhas no aspecto coloração, no aspecto de brilho, né? A gente coloca o nosso material do lado de alfaces comuns, alfaces mais antigas no mercado, e a Filó, Loriane e Luzia trazem esse aspecto de uma folha mais viva, mais cor, mais brilho, né? Isso é extremamente importante. A gente está trabalhando com o aspecto visual do material, está trabalhando com o consumidor final, né? E novamente ele vai escolher, sempre preferir a folha que tem um aspecto mais vivo. O frescor, né, que se busca quando um consumidor está comprando uma salada, ele está comprando um conceito de frescor. Então, trabalhar Filó e Loriane nesse aspecto também é importante para o consumidor final. Fora isso, um aspecto muito importante, né, envolvendo os produtores, os varejistas e até mesmo o consumidor final, é seu aspecto de pós-colheita. Então, é a estabilidade do material na prateleira, né, para continuidade de estar apta para consumo. Então, a Filó, ela tem esse shelf life maior, é uma folha, né, com todas essas qualidades que eu já citei, e além de tudo, ela é a última da bancada a apresentar aspecto de murcha. E isso permite para o varejista trabalhar uma janela também de comercialização muito interessante do material. E ele provavelmente vai voltar a solicitar do produtor a Filó, trabalhando em cima desse conceito. Aquela planta que você trouxe, que durou uns dias a mais na prateleira, eu quero mais daquela, que ela me permite trabalhar melhor com os consumidores aqui no meu mercado.
Então, esse todo é um complexo de características que a gente deve trabalhar com a Filó. Fora isso, né, tem todo o pacote de resistências. Hoje, na Feltrin, né, a gente tem lançado, a gente tem um portfólio de folhosas amplo, bem diverso, para atender N características de todo o nosso território, e a gente vem trabalhando, no mínimo, esse pacote básico de resistências. Então, o míldio, né, Bremia lactuc, o nosso pacote para resistência a pendoamento e o pacote de melhor tolerância à queima de bordos. Esses são 3 situações que em todo o Brasil, em qualquer região, vai acontecer, né, com N cultivares que são comercializados aí no mercado. A situação da brêmia, do míldio, vai ser muito importante, um argumento para se trabalhar a nível de viverista e a nível de produtores, principalmente produtores em mais regiões serranas ou com umidade relativa do ar mais constantemente alta ao longo do ano. A pressão do míldio ele vai acontecer principalmente sobre noites frias e sobre clima úmido, essa combinação, né? Então, o viverista, geralmente, ele sempre tem a última rega do dia. E dependendo dos materiais que ele vem trabalhando, trabalha uma gama, né, uma diversidade de materiais no mesmo viveiro, e é difícil, muitas vezes, para o viverista manejar de só fazer irrigação em alguns setores do viveiro, em algumas partes, e em outras não. Acaba tendo sempre o conceito do excesso de água em algum lugar do viveiro, né? E ali onde se começam a desenvolver os focos de míldio, né, nos materiais suscetíveis. Então, esse é o primeiro argumento para a gente trabalhar também com o viverista, o nosso pacote de resistência dos nossos materiais, né? E o que isso vai trazer, agregar para ele no manejo a nível viveiro. E nos cinturões verdes, nos produtores em regiões com umidade relativa alta, principalmente à noite, também é a mesma situação. Muitas vezes ainda irrigação por aspersão, gotejo tem crescido cada vez mais, mas esses microclimas que se formam, né, temperatura noturna mais baixa e a umidade relativa naquele microclima do canteiro mais alta, é favorável ao desenvolvimento de míldio. Fora isso, se é produtor de chão, principalmente, né, produtor em solo, o cultivo de alface é sucessivo, né? Então, dificilmente tem descanso maior do que 20 dias no mesmo solo para voltar com um novo plantio de alface. Então, se ele tem histórico de ataque de míldio na propriedade, dificilmente ele vai se livrar daquele histórico, né? Então, ele precisa cada vez mais fazer uso não só do seu manejo integrado de doenças, como também incorporar nesse manejo materiais resistentes, assim como filó, loriane e luzia. A questão do pendoamento precoce, cada vez mais, agora daqui para o final do ano, e envolvendo o início do ano que vem, até meados de março, a pressão por altas temperaturas, né, calor, altas temperaturas é cada vez maior. E isso, a natureza da alface, ela é de pendoar sobre altas temperaturas, né? A gente trabalha no melhoramento genético para pôr um freio nesse metabolismo da alface e que elas demorem muito mais a pendoar, de modo que tanto o produtor quanto toda a cadeia consiga usufruir de alfaces de alta qualidade, sem amargor e sem estarem com baixa pós-colheita, trabalhando também nas janelas de verão, né? Então, essa é a característica que a gente traz hoje cada vez mais. É um conceito que não só a Feltrin, isso também temos muitos concorrentes trabalhando, mas também é um conceito para se trabalhar principalmente nessa janela de verão, onde existem os maiores históricos de questão para pendoamento. E aqui sim, principalmente nos nossos produtores, consumidores, que ainda trabalham um portfólio mais antigo e vem sofrendo com essa dor de perder parte da lavoura para pendoamento, né? É hora deles também fazerem um upgrade e trabalharem com materiais mais tolerantes, mais resistentes nesse sentido. E também daqui até abril, às vezes dependendo da região, passando pelo inverno do ano que vem, a gente sempre tem a situação de queima dos bordos, que também é um distúrbio fisiológico, né?
na fisiologia da planta da alface, que é a translocação do cálcio, né? Então, a gente trabalha no nosso melhoramento para trazer plantas mais eficientes na translocação de cálcio e serem plantas com melhor performance em que situações, né? A queima de bordos, ela ocorre geralmente, né, principalmente nos meses de agosto, setembro, né, nos climas de transição e também, novamente, no final do verão. Mas geralmente ela ocorre nas situações de veranico, onde se tem, primeiramente, um clima nublado, ou um clima, às vezes, até com alguma precipitação. Depois desse clima úmido, o tempo acaba criando aquelas estiagens, né, onde o tempo limpa de uma vez, após um pequeno período chuvoso, o tempo acaba limpando, e aí um clima muito quente em seguida, né, nos 2, 3 dias em seguida. O que esse tipo de clima acarreta no metabolismo das alfaces, né? Primeiramente, quando está nublado, o metabolismo da planta diminui. Então, metabolismo menor significa uma menor translocação de água e nutrientes por toda a planta. E no momento que esse clima parte para uma situação de estiagem, onde a umidade relativa do ar cai e onde a temperatura aumenta bruscamente, isso tem uma reaceleração no metabolismo da planta de alface, né? A questão é que quando a gente tem essa reaceleração, as cultivares têm que ser desenvolvidas de modo que ela consiga acelerar o mais rápido possível novamente o seu metabolismo e translocar com eficiência os nutrientes necessários por toda a sua estrutura, né? Principalmente sua estrutura foliar. Então, existem materiais que não têm essa resposta, esse timing para trabalhar nessas situações de alta umidade seguida de estiagem. E a gente vem trabalhando muito esse conceito, daí a nossa planta ser mais eficiente na questão de queima de bordos. Esse é um grande desafio, realmente, porque a gente, novamente, vai contra a natureza da espécie, né? A gente vem trabalhando com melhoramento genético para solucionar essa questão. Questão de nível viverista, né? Então, é a questão de se trabalhar com a uniformidade, né, com a questão da qualidade das nossas mudas e com a questão de tempo para transplantio dessas mudas, né? E isso é essencial para o viverista trabalhar com uma janela mais tranquila. E o volume de planta, né? A crespicidade que a alface filó possui e o seu número de folhas vai dar toda essa característica de volume de planta, de qualidade de planta para se trabalhar com o consumidor final. Aqui também eu já usei essa imagem algumas vezes, né? Mas eu gosto muito de trabalhar no meio aqui a questão da Loriane, que a gente vai falar em seguida, mas também a versatilidade, se trabalhar a filó não só a questão de campo, né? Mas também a questão de hidroponia. Tanto filó quanto Loriane são materiais muito bem adaptados aos dois sistemas. Aqui então, a relação com a planta da Loriane, né? Falei bastante aqui da filó, agora trazendo as questões onde a Loriane é diferente em relação à filó, para a gente trabalhar o posicionamento dela também. A Loriane, a gente sempre bate na tecla de ser uma planta de rápido crescimento, né? O que isso traz de vantagem, principalmente para o hidroponista, né? Eu vou falar também um pouco de campo, mas principalmente hidroponista. Geralmente, os produtores em hidroponia são os que estão mais controlando a sua unidade de produção e buscam maior eficiência em termos de utilização da área. Então, a Loriane, ela traz a precocidade, o rápido crescimento do material da sua parte vegetativa. E essa precocidade vai acarretar nos ciclos, né, número de ciclos que o produtor vai fazer numa mesma área ao longo do ano.
Então, digamos que o produtor médio, em média pelo Brasil, numa mesma área, vai trabalhar 6 ciclos de filó. Esse mesmo produtor, se ele está optando por trabalhar a Loriane em hidroponia, ele vai trabalhar 7 ciclos, ou talvez 7 ciclos e meio, dependendo das suas condições climáticas. E isso para ele, na ponta do lápis, a hora que ele está fazendo a rentabilidade do sistema hidropônico dele, pode ser uma característica muito interessante. Afinal, o conceito da hidroponia é produzir o maior número possível de folhas, mantendo a sua qualidade, mas produzir o maior número possível de folhas no menor tempo possível, né? Então, a Loriane vai trazer essa característica, essa qualidade para o produtor. Então, a rentabilidade dele vai estar nesse segredo de se trabalhar a Loriane, né? Ao mesmo tempo, como a gente trabalha a qualidade de resistência ao pendoamento do material, ela também possui uma grande janela de colheita. Então, você está planejando lá ao longo do seu ano trabalhar 7 ciclos e meio numa mesma área, mas ao longo da metade do ano, ou como foi agora essa situação de agosto, setembro, o mercado congela, né? O volume de vendas cai drasticamente e você não tem tanto escoamento da sua produção. A Loriane permite o produtor se replanejar, justamente por sua capacidade, sua janela de colheita ser muito grande, né? A maior janela de colheita que a gente possui hoje no nosso portfólio. Então, esse perfil de produtor vai conseguir também se readequar de modo a ter a menor perda possível, né? Geralmente, ele vai estar fazendo ali um transplante por semana. Então, se a gente está falando uma folha que ele colheria, de repente, com 25 dias, dependendo da região de cultivo dele, com a temperatura ideal, e por alguma razão, em uma semana, a demanda dele caiu muito, ele consegue jogar esse lote que seria comercializado para a semana seguinte, o lote da semana anterior já vai estar em cultivo, o terceiro lote sendo transplantado, e ele pode segurar o quarto lote para plantar, de repente, não na semana planejada, mas 7 dias depois, e assim readequar aquele solavanco que ele levou do varejo por uma queda da demanda do consumo, né? Então, ele consegue se readequar no seu sistema, diminuindo os seus prejuízos. Claro que não vai ter os 7 ciclos e meio, mas também não vai ter perda do material que ele já investiu para produzir, né? Então, essa é a grande versatilidade da Loriane. E no efeito contrário também. Então, agora para frente, né, voltam as chuvas, talvez a gente tenha um cenário mais otimista daqui em diante no mercado em relação a consumo e tudo mais, e o próprio varejo que deu aquele solavanco lá atrás vai ter uma aceleração no consumo daqui para frente. Então, ele também consegue se planejar com um plantio maior, uma escala maior, e colher materiais com 25, 27 dias, né, enquanto outros materiais ele pode levar 30, 32 dias. Então, ele ganha ali 5 dias, 7 dias na bancada, onde ele, de repente, não teria produto suficiente para ofertar, trabalhando com material mais precoce ao lado, ele consegue acelerar e cumprir a demanda que está aparecendo no mercado. Então, essa é a versatilidade que você pode trabalhar na Loriane nos dois argumentos aí do mercado, né, desse efeito de sazonalidade. Também, né, como falei, da questão do pendoamento, da queima de bordos, né, e da resistência ao milho, esse é o pacote básico que a gente vem trabalhando no nosso portfólio. E, novamente, né, a questão da precocidade, da adaptação ao sistema hidropônico e também, claro, o produtor de campo também pode fazer uso disso. Falei muito mais um exemplo em cima das hidroponias, mas nós sabemos, existem muitos produtores de campo também que também têm um controle muito eficiente das suas lavouras e também buscam essa eficiência em termos de utilização do espaço, que também vão ser eficientes com o trabalho com a Loriane. O aspecto aqui em relação à Luzia, esse slide ficou para frente.
Aqui já mudando para o material Luzia, então aqui a gente está falando mais da sua qualidade, né, em relação ao sistema radicular, o vigor dessa planta e a sua adaptação, né, brigar com solos já degradados e solos com patógenos que inviabilizam muitas vezes o cultivo de alface para um determinado produtor. Aqui também, né, a sua adaptação, essa figura aqui é conhecida, acho que o Hélio conhece esse cara aqui. E a sua adaptação também não só para trabalhar a qualidade das suas mudas, mas também a qualidade, né, do seu produto final em relação à filó. Então aqui, né, desculpa que ficou um pouco fora de ordem esses dois aqui, mas voltando para a Luzia, então a gente traz também na Luzia a sua qualidade de porte grande de planta, né? Uma planta que também, além dessa questão do seu sistema radicular, é uma planta que a gente pode focar o mercado de caixaria, né? Que é um mercado importante em muitas regiões do Brasil. Mercados onde o pessoal está buscando muito mais o volume ou o número de plantas para encher uma caixa, né? Reduzir esse número de plantas, uma planta e meia para cumprir uma mesma caixa. A Luzia vai trazer essa qualidade, né? Onde que eu vejo muito esse mercado voltando daqui para frente? São esses mercados das merendas escolares, por exemplo, né? As escolas agora voltaram, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, acho que diversas regiões também vem voltando, com as aulas presenciais, e isso eu leio de uma maneira bem direta para nós, né? E isso volta a ter consumo de merenda escolar nas unidades escolares. Então, a gente está com um mercado que está voltando, 5.000 municípios, com pelo menos uma ou duas escolas por município, e no mínimo aí 300 alunos ou mais por escola. Então, isso vai gerar toda uma demanda, principalmente para pequenos e médios produtores, que se envolvem nos processos com as prefeituras para produzir merenda e tudo mais. E isso deve gerar um mercado. O primeiro mercado que vai sentir esse impacto positivo são os mercados das folhosas, né? Que são ciclos mais curtos e para fornecer um alimento de qualidade nas refeições escolares. Fora isso, né, a gente trabalha muito a questão também do seu pacote, novamente, pendoamento, míldio, e o seu sistema radicular vigoroso e sua resistência a fusário. Então, nós temos aí três qualidades de crespa, né, para a gente trabalhar, né, cada uma focando um determinado grupo, né, uma segmentação de mercado para as alfaces, que a gente pode explorar aí por todo o Brasil, e em diferentes regiões a gente pode trabalhar até mais de um produto, né, olhando quais os mercados-alvos que os nossos clientes estão buscando trabalhar ali, né, uma loja provavelmente vai atender tanto o produtor da hidroponia, uma hidroponia mais simples, mais tecnificada, os produtores de solo, com um solo mais com maior sanidade, ou solos com maior dificuldade de produção por patógenos, produtores que fornecem para supermercados, produtores que fornecem para ceasas. Então a gente consegue trabalhar diversos conceitos dentro de uma mesma região, né? E aqui de novo, né, a questão da luzia, seu porte de planta, né, uma planta bem volumosa para caixaria, seu sistema radicular, né, sua vigor, agressividade do sistema. E olha aqui, né, numa área com histórico de fusário, né, então olha a dificuldade que outros materiais possuem, né, enquanto a luzia tem, né, a sua qualidade aí, uma planta de grande porte, bem vigorosa, mesmo no solo contaminado. Aqui também a gente trouxe, principalmente comparando com o material hoje que é mais batido no mercado, né? A gente está falando aí principalmente da Vanda, né? A Vanda é um grande argumento que sempre usam dela, é o seu volume de planta final, o seu peso, né? O peso médio das folhas, etc., né? Agora, a questão da Vanda também é que ela chega, ela é uma alface de grande porte, ela é
muito consumida no Brasil, sim, não há dúvida disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe aqui uma informação em relação à altura do coração, né? Eu fico batendo muito na tecla do pendoamento. Agora, como é que a gente consegue quantificar o pendoamento, a reação de pendoamento de um material, né? Então, a gente sempre olha aquele coração, o talo da planta, né? Metrificar o talo daquela planta. Quanto maior, mais alto for o talo de uma alface, maior é a reação dela, mais forte é a reação dela favorável a pendoar. Então, vocês podem observar aqui que numa mesma idade, aqui a gente pegou numa idade a campo já, passando ali dos 35 dias, né, que é o cultivo médio de um produtor a campo, observa que a Wanda, mesmo tendo um porte grande de planta, ela também tem uma reação da altura do coração muito maior. Ela chega a ser mais que o dobro da reação, por exemplo, de Filó e Loriane, e 50% mais forte em reação a pendoamento em relação à Luzia. Então, significa o quê? Que ela está pendoando muito antes desses materiais, né? E isso diminui a janela de colheita da Wanda em relação aos nossos três materiais. Então, parece um argumento passado, mas ainda um argumento muito forte para a gente trabalhar. O produtor que está a campo, o produtor rural que está fornecendo ali, que está trabalhando em alta temperatura, se ele está trabalhando uma cultivar de alta reação ao pendoamento, ele vai ter dificuldade, ele vai ter perda do seu material na lavoura. Numa semana que ele não comercializar 100%, na semana seguinte, aquele material acabou, ele vai passar a grade em cima e fazer um novo transplante. Então, se ele está ali toda semana, né, está perdendo material por pendoamento, seja 30, 15%, 10%, é dinheiro que ele está passando a grade em cima, né? Mas agora, chamar um pouco a atenção para o nosso portfólio de verão, né? A gente está nesse momento, a gente já comentou no DIFAR que estava naquele momento da transição, e agora a gente está entrando na fase de pico, né? Quem está semeando hoje a alface americana já está pensando no pico do verão daqui 30 a 90 dias. Então, abordar esses dois materiais, onde a gente pode trabalhar os seus conceitos, né? E quais diferenças, principalmente, entre as duas, para a gente ter sucesso no posicionamento tanto de Tarsila quanto de Mega, né? Primeiramente, em relação a Tarsila, a gente está trabalhando muito o conceito da sua resistência ao calor, da sua característica de ser uma planta com a cabeça pesada, compacta, alto rendimento de folhas, né? Enquanto a planta da Mega, a gente está trabalhando justamente as questões de calor extremo. Ontem até a gente estava num simpósio discutindo, era mais foco de hidroponia, mas também discutindo folhas em geral, e até produtores, por exemplo, da região de Pernambuco, vem notando a dificuldade, até um produtor aqui de Olambra também, o desafio de se produzir alfaces americanas no verão, né, não só pelo pacote de resistências em si, mas também o desafio de se fechar a cabeça, né, porque quanto maior a temperatura que vem se trabalhando, menor vai ser a performance para fechar a cabeça das cultivares de inverno. Então, a Mega a gente criou nesse conceito, fechar a cabeça mesmo sobre altíssimas temperaturas. Então, aqui abordar as duas, principalmente. Então, né, como estava listando a Tarsila, o seu grande porte, né, a sua cabeça muito compacta, né, você vai notar um mercado muito interessante para a Tarsila, aqui pensando do oeste do Paraná, litoral de Santa Catarina e abordando, né, centro e norte do país, né, é onde a gente busca o volume de planta, né, trabalhar o volume de planta no seu conceito peso, né? Então, produtores que buscam rendimento para peso de americana, a Tarsila vai ser o material mais indicado para essa situação. Tá? Então, além disso, onde você pode posicionar a Tarsila? Tanto mercados que se comercializam a cabeça inteira, né? A comercialização
produtor ou varejista no peso em Americana, quanto produtores que também buscam processamento de folhas, né, rendimento de maior número de folhas por cabeça, seja para venda higienizada ou venda, de repente, para microprocessamento, para fornecer direto para restaurantes, por exemplo. Né? Também é o próximo passo que a gente vai observar, né? Agora com a maioria da população brasileira imunizada, a tendência é a volta dos comércios, né? Não só comércios atrelados ao trabalho, né? Restaurantes do dia a dia ao longo da semana, mas também esses restaurantes que têm maiores picos ao longo dos finais de semana, né? De shopping centers, regiões turísticas, centros comerciais, né? Etc. Então, esses também são grandes consumidores de folhas. Então, nesse momento, talvez volta um pouco aquela tendência que a gente já tinha em 2019, do consumo fora das residências, né? Esse aumento tendenciando para esse tipo de consumo, né, em restaurantes, e restaurantes buscando praticidade também. Muitos buscam já consumir uma folha limpa, higienizada, né? Diminuindo a mão de obra até ali no momento de preparo das refeições. E a Tarsila é um material que para essa gama de produtores que foca atender esse mercado também vai ser extremamente interessante. Então, maior rendimento. Esse é um conceito que a gente trabalha em cima da alface Tarsila. Trabalhar seu peso, seu número de folhas, seu volume. Né? A gente sempre usa bastante essa foto aqui que traz a sua característica de folhas compactas, né, tendendo a parecer um repolho aberto. Né? A gente já trabalhou também a sua boa proteção das cabeças, a sua tolerância a altas temperaturas, sua proteção contra escaldadura. E a Mega é um material mais novo que a gente vai trabalhar também a partir dessa janela de verão, né? É uma planta que lembra aquela arquitetura de planta que é consumida muito pelo Brasil, a tipologia Lucy Brown, mas planta com mais tecnologia, né? É uma planta muito mais resistente, não só a altas temperaturas e umidade, mas também aos patógenos que afetam as alfaces americanas nessa janela de cultivo. Vai entrar cada vez mais aqui para frente nas nossas janelas principais de chuva, pensando norte e centro-sul do país. Então, a pressão de bactérias sobre o cultivo das americanas é o que torna justamente ela mais atrativa em valor, né, porque o seu preço inflaciona, e também justamente com a janela de maior consumo, né, porque é a janela onde o brasileiro tem por hábito de mais consumir folhas, né. Então, o preço da americana em relação até a crespa, ele sobe muito mais nessa janela agora daqui para frente. E o desafio do produtor é conseguir entregar uma planta de qualidade sobre essa pressão climática, essa pressão tropical. Então, a Mega é um material que a gente construiu para ser adaptado a essas condições, né? Observa quantas folhas ela tem para proteger a sua cabeça. Essa é o primeiro grande destaque dela. Uma alface que protege muito da escaldadura. Outras qualidades é em relação ao seu volume de planta, né? Aquela americana repolhuda, de grande porte, para encher caixaria, para rendimento, né? Novamente aqui a gente está falando também não só das comercializações de alfaces por unidade, mas também o mercado dos ceasas, né? Atender aquelas alfaces americanas de grande porte. Isso tem uma saída muito interessante daqui para frente também, né? E o seu pacote de resistência a chuvas, né? Sua maior tolerância a bactérias, sua sanidade foliar, né? E trazendo toda essa qualidade de crocância, frescor da alface americana. Então, a sua grande adaptação para o verão, né? Eu diria até a adaptação para o pico do verão, né? A gente teve resultados aqui da Mega de temperaturas médias batendo nos 40 graus ao longo do dia, né? E esse material com eficiência de fechar a cabeça e formar esse aspecto repolhudo
né, de alta qualidade de alface americana sob essa situação, né? Então, isso é extremamente importante, de ir para alta temperatura, nos mercados ainda mais limitantes de se entregar uma alface americana de qualidade e entregar, né? Daí o produtor vai ter uma rentabilidade, ele vai sair como o cara que está conseguindo fornecer a alface americana na situação mais extrema do ano. Então, aqui, né, de novo, o número de folhas, né, a sua proteção, escaldadura, a sua qualidade e o seu volume de planta. Que também a grande saia dela que é formada, né, a gente vê uma planta de grande porte também. Então aqui a gente trouxe alguns comparativos, né, principalmente em relação ao alface mega e a sua capacidade de formar peso, de formar volume de planta, né. Então a gente tem cenários ultrapassando 1 quilo por cabeça, né, e tem um grande peso, um grande agregado no seu peso médio, comparado, por exemplo, com a nossa principal concorrente, né, 20% mais peso do que a Lucy Brown, justamente por todo o seu pacote, né, ela tem uma excelente proteção de escaldadura, ela tem capacidade de fechar a cabeça em altíssimas temperaturas, e o seu pacote melhor de resistência a bactérias, quando comparado principalmente à Lucy Brown, e isso vai ser uma planta mais sadia, mais vigorosa e um stand mais uniforme a campo, permitindo esse ganho, né, esse incremento de produtividade em relação a demais N materiais aí que são cultivados pelas regiões no Brasil. Então, essa é a grande tecnologia que a gente traz em cima da Mega. E também quando a gente compara, né, seu número de folhas, né, justamente, maior peso, maior número de folhas também. Então, comparado aqui, chega a ter ali seus 2 a 5% mais folhas e umas folhas bem crocantes, bem pesadas, uma cabeça compacta também. Então, são argumentos para a gente trabalhar nessa janela do verão, né? Trazer essa qualidade, posicionar os nossos dois materiais de Americanas, né? E ter uma participação interessante daqui para frente. E em relação a outra alface americana, claro, eu não coloquei a Mauren aqui, mas obviamente a Mauren continua e você já tem uma experiência de trabalho com ela ao longo dos anos, né? Então, continuem trabalhando a Mauren nos clientes que já vêm consumindo a nossa alface, é a janela dela também, e explorem essas oportunidades, né? A gente pode trabalhar o mercado caixaria, pode trabalhar o mercado com foco para processamento de folhas, tanto com Megan quanto com Tarsila. Então, é para a gente expandir a nossa capacidade de negócios, assim como foi o foco dos trabalhos com Filó, Loriane e Luzia. Um pouco também sobre o nosso melhoramento, né? O que que a gente vem fazendo em relação aos nossos trabalhos em linhas gerais, né? Fora tudo que a gente já abordou. Primeiro, a gente sempre fala muito do nosso pacote de resistências. Então, a gente trabalha muito o conceito do míldio, né? Fusariose. Também trabalhamos muito a nossa tolerância dos nossos materiais ao pítio. Né? Então, isso vem se criando como um pacote básico, né? Olhar para essas condições tropicais, quais são as principais doenças, quais são os principais desafios do produtor, né, principalmente nesses climas que envolvem umidade e alta temperatura. Então, a gente vem criando todo o nosso portfólio de folhosas para atender essa demanda e ter uma qualidade, uma resiliência do material que vai trazer maior estabilidade de produção para o produtor. Né? Então, são os grandes desafios do Brasil, né? Alta temperatura para todas as regiões, alta umidade para boa parte das nossas regiões, né? Então, esse complexo, sendo um ou outro isolado, mas muitas vezes os dois em interação, é o que traz o grande desafio de cultura, de cultivo de folhosas daqui para frente. A resistência ao pendoamento é essencial, né? A gente trabalhar materiais que dentro de toda essa gama, além de toda a questão do seu pacote de resistência, também sejam mais responsivas aos distúrbios fisiológicos, pensando no nível
produtor de folha, né, que seria um pendoamento, e como a gente estava conversando agora há pouco, a questão da translocação de cálcio também. E daqui para frente, né, a gente tem trabalhado cada vez mais, né, a gente já chegou com materiais, e isso pensando muito no apelo para o consumidor final, né, a gente tem olhado muito para a questão brilho, questão coloração, a questão da pós-colheita dos materiais torna cada vez mais relevante também, mais importante, isso a gente tem visto. Vocês notam que as nossas folhas, né, quem planta os materiais mais antigos, né, tem mercados aí, participa dos materiais mais antigos, e toda a nossa genética mais nova que a gente vem consumindo e distribuindo por todo o Brasil, a gente vem com êxito trabalhando não só a qualidade a nível de resistência, mas a qualidade a nível de consumo. A gente vem trabalhando também na Feltrin, né, com a qualidade dos nossos pellets, e isso é extremamente importante da gente abordar. Sabe, existe um mercado de NUA no Brasil que continua sendo relevante, muito importante, mas a gente também pode e deve trabalhar o conceito de valor agregado dos nossos materiais, né? E o máximo do valor agregado para quando a gente está trabalhando a alface é falar sobre a tecnologia de pelletização, né? Principalmente a nível dos viveristas, mas também produtores que desenvolvem suas mudas na propriedade ou que mesmo exigem do viverista que sempre que ele trabalhe uma qualidade de uniformidade na bandeja, né? De plantas todas da mesma idade pós-germinação, de um stand que ele consegue transplantar e cuidar, cultivar e colher na mesma época, né? Então, o pellet ele traz toda essa tecnologia de facilitação do manejo. Quantos viveiros devem existir no Brasil hoje, né? Milhares e milhares, né? Então, ainda tem uma grande oportunidade, é uma tecnologia que está para todos, né? Não importa o tamanho do viveiro, se ele tem semeio mecanizado, semeio manual, se ele faz 5 bandejas por semana ou 10.000 bandejas por semana, ele vai poder trabalhar com essa uniformidade, com essa estabilidade de produção dele, a nível de muda, a nível de entrega de planta e a nível de colheita de planta lá no final, né? Entender que quanto maior, mais uniforme ele consegue entregar esses materiais no início do cultivo, melhor vai ser a janela dele de colheita, de entrega para o varejo ou para o consumidor lá na ponta. E isso é dinheiro, né? A gente está falando de dinheiro para eles, de negócios, né? Então, quando ele consegue estabilizar o máximo possível a sua produção, melhor ele consegue fazer suas contas e menores são as perdas desse produtor, porque ele não está jogando material fora, ele não está ficando com área parada, porque tem que colher ali 5, 15% dos materiais que ficaram para trás. Então, a pelletização, ela influencia muito em todo esse processo. Se a gente for pensar um ciclo de muda de 20, 23 dias e depois mais 30 dias no campo, um pellet influencia muito sobre esses 50 dias de cultivo. Então, é nosso dever, né, tá abordando, principalmente com os nossos consumidores hoje, nossos clientes, que ainda não acreditam ou não usufruem da tecnologia do pellet, né? É importante a gente trabalhar com eles, até mesmo para eles verem essa vantagem e falar, pô, eu vou trabalhar mais com pellet, eu vou utilizar essa tecnologia porque está me trazendo benefício. E com esses argumentos, você vai conseguir provar para esse consumidor que é importante trabalhar alface pelletizada, né? Eu só gostaria de compartilhar essa parte que eu acho que é legal da gente ter isso em mente também para trabalhar nas pontas.